Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente, né, nesse 7 de setembro, um feriado, mas eu tô aqui, né, com a felicidade e alegria de sempre de colocar mais um vídeo aí para vocês e pra gente discutir, pra gente debater, certo? E hoje nós vamos falar sobre o futebol uruguaio, né? O futebol uruguaio, que é um futebol de nome, é um futebol que tem uma camisa pesada e que o futebol uruguaio ela até se confunde mesmo com a própria história do futebol. E nesse vídeo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre a seleção uruguaia de futebol. E depois a gente vai entrar no futebol uruguaio, que é aquele disputado no país. E começando pela seleção uruguaia de futebol, é uma das camisas mais vitoriosas da história do futebol, inclusive é reconhecido pela FIFA como a seleção que mais conquistou títulos no mundo. São 19 títulos oficiais, e isto incluindo 15 Copas Américas, 2 Copas do Mundo, além de 2 medalhas de ouro em Olimpíadas, né, que foi aquelas conquistadas em 1924 e também em 1928. E o Uruguai, ele é um país, sim, é um país que merece respeito, né, por tudo aquilo que conquistou. A seleção uruguaia teve seus altos e baixos, passou por um período de decadência, não indo a Copas do Mundo, não foi a Copa do Mundo de 1994, não foi a Copa do Mundo de 1998, não foi a Copa do Mundo de 2006, mas recentemente teve uma fase de reestruturação, né? Então você vê o Uruguai sendo semifinalista, né? Voltando a ser semifinalista da Copa de 2010. O Uruguai voltando a conquistar a Copa América de 2011, derrotando o Paraguai por 3-0 na final. E boas campanhas até com o Sub-17, né? Com as categorias de base. E que isso é bom, né? Porque volta o país a ser competitivo internacionalmente. Mas só que o problema maior não é referente somente à seleção uruguaia. O problema está no futebol praticado no país e a forma como os dirigentes, né, como os meios de comunicação enxergam o futebol uruguaio. Então, eu resolvi aqui citar 5 motivos por que o futebol uruguaio permanece ali estagnado, né, permanece ali na mesma. E quais são esses 5 motivos que impedem o futebol uruguaio de crescer? Então, o primeiro motivo é a forma desprestigiosa e depreciativa como os meios de comunicação enxergam o futebol uruguaio, né? Então, existe uma transmissão, no meio de transmissão no futebol uruguaio, que o órgão maior é a Tenfield. Então, essa Tenfield é ela responsável pelo repasse, né? Pelas verbas que vão para os clubes. E muitos clubes uruguaios, principalmente os clubes menores, reclamam da falta de transparência, né, da Tenfield, e reclamam também do baixo valor, né, do baixo repasse. Inclusive, não raro, muitas equipes do futebol uruguaio reclamam, né, muitos jogadores entram até com faixas com maiores, uma maior transparência, né, desse órgão, né, que rege a transmissão, os direitos de transmissão do futebol uruguaio. E é uma situação bastante complicada e que já vem de anos, né? Desde 98 a Tenfield é responsável pelos direitos de transmissão do futebol uruguaio. O segundo motivo é o futebol, é o próprio futebol que é praticado no país. E que é um futebol que não acompanhou a evolução tática de outros países, né? Ou pelo menos não teve essa preocupação de acompanhar a evolução tática de outros países. Então o futebol uruguaio é sempre visto como aquele que não coloca a bola para frente, né? Muitos consideram que não existe qualidade técnica, qualidade individual. Existe também o terceiro motivo, que é uma continuação do segundo, né? Que é o rótulo de futebol raça. Então o futebol uruguaio ele sempre permaneceu com esse estereótipo de futebol raça.
E é como se o futebol local se resumisse somente a isso, né? Se a gente existe apenas, que é o futebol aguerrido, que é um futebol cascudo, que é um futebol que dá trabalho ao adversário. E que, pessoal, não é verdade. O Uruguai tem sim bons e até mesmo excelentes jogadores e que os clubes uruguaios eles podem serem competitivos, né? Fazer boas campanhas com excelentes, né? Com bons times que tenham qualidade individual, né? Que vá para frente, que se exponham mais, né? Que não se limite no chuveirinho, né? Que é uma característica também que isso não sai nunca, né? Do futebol uruguaio. Então, é essa forma de enxergar o futebol uruguaio, né? Que muitas vezes os dirigentes, o pessoal da imprensa local enxerga, né? Que é uma forma bem retrógrada. Outro ponto está a falta de infraestrutura, né? E também o amadorismo, né? Que é uma forma gritante. É impressionante que em pleno século XXI, muitos estádios uruguaios são estádios emburacados, são estádios que, pasmem, né? Em pleno século XXI, não são placares eletrônicos, pessoal. Né? A Série A do futebol uruguaio ainda você vê aquela placa e ainda um rapaz colocando o número, né? Ampliando o número. Então não tem essa preocupação. A forma de ver é uma forma acomodada, né? Omissa, ultrapassada, certo? E outro ponto que também eu considero importante, que isso não se restringe apenas ao futebol uruguaio, isso é uma realidade muito forte, muito intrínseca do futebol sul-americano, que é a dificuldade de reter jogadores. Isso acontece no Brasil, isso acontece na Argentina e o Uruguai não é diferente, né? Então, justamente por ser um país que tem um baixo investimento, baixo recurso, vem poucas verbas para os clubes uruguaios. Então esses clubes, principalmente os clubes menores, eles têm dificuldade sim de reter jogadores, né? Principalmente os clubes como o Fênix, como o Rampla Júnior, como o Defensor, como o Danúbio. Esses são os times que sofrem mais, né? Se você vê a realidade de Nacional e de Peñarol, né, que são os dois maiores times do Uruguai, se eles já reclamam disso, imagine os times de menor repasse, né? Os times de um investimento inferior, né? Então, pessoal, é isso, não é? São essas dificuldades encontradas no futebol uruguai que requer soluções urgentes, emergentes, para o futebol uruguai não cair sempre no comum, né? Na estagnação, na acomodação. É necessário que os dirigentes, o poder, a autoridade máxima que rege o futebol no país, veja essa situação de uma forma mais organizada, mais urgente possível. Certo, pessoal? Gostaram do vídeo? Eu quero que vocês deixem o likezinho aí do lado, né? Deixem os seus comentários e vamos que vamos para o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.